pessoas, eu espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo hoje, num dia que é bem importante para mim, porque é o dia da profissão que eu escolhi como ofício, ser professora, a profissão que me enche de orgulho, me enche de cabelo branco também, mas faz parte. E como hoje é dia dos professores e das professoras, uma aluna minha essa semana decidiu ser professora de dança e me perguntou: Rê, o que você fez? Como você fez para se tornar professora? Decidi gravar esse vídeo para contar um pouquinho aí da minha trajetória para me tornar professora. Eu não acredito que a pessoa nasça professora, como algumas pessoas acreditam em vocação. Você nasceu para isso. Você tem um dom de ensinar. Eu acho que a gente se prepara para isso, né? A gente atua com vidas humanas e eu acho que para atuar você precisa estar muito bem preparada e eu não nasci sabendo disso. Inclusive, eu não acho que eu escolhi essa profissão consciente quando eu comecei a atuar, hoje é uma escolha consciente, porque a atuação como professora foi uma escolha dos outros para comigo, né? Desde a primeira vez que isso aconteceu e todas as outras vezes que isso foi aparecendo na minha vida, foram as pessoas dizendo: você pode, você está preparada, vem. E aos poucos eu fui me preparando. Então, e se tem uma dica que eu posso começar dando é: se preparem antes, né? Eu não me orgulho de ter começado a dar aula sem saber dar aula, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu digo é: se preparem. E esse se preparar é: vão fazer curso, continuem fazendo aula, façam muitas aulas, vivam no corpo essa aula, né? E estudem muito. Né? Quando eu iniciei... Bom, primeira vez que eu fui dar aula, eu estava na escola de dança que eu fazia aula, então eu ficava o dia todo nessa escola, a semana toda nessa escola. Quem trabalha com dança sabe o que é isso. E a professora de BI faltou. A dona na escola me convidou, ou me obrigou, a substituir essa professora. E eu fiz, sem saber o que eu estava fazendo, mas dali eu nunca mais saí, né? Me dei bem nessa primeira aula, não sei nem o que é me dar bem, sem saber, mas enfim. E eu fui começando a atuar tanto lá nessa escola, quanto também em escolas de ensino infantil, trabalhando com baby class. E para me preparar para isso, no período eu ainda era menor, eu tinha entre 11 e 12 anos ali, eu pegava as apostilas das minhas professoras, que eram apostilas do método cubano e método russo. Eu olhava para aquelas apostilas e tentava transformar esse conteúdo em algo possível para as crianças na faixa etária ali dos 3, 4 até os 7 anos, né, que eu atuava na escola. Inclusive, em uma das escolas que eu comecei a atuar, é um colégio hoje bem grande aqui na Zona Leste, que é o Colégio Pereguete, com uma das filhas da dona. Foi uma experiência bem incrível. Eu errei muito, eu acertei, mas eu errei também, por isso que eu acho que a gente tem que se preparar, né? E depois dali eu fui buscar cursos. Falei, não dá para ser assim, né? Vamos fazer curso. E aí fui atrás dos cursos para professores e professoras. E no período a gente não tinha muito acesso pela internet, né? Mas tanto naquele período quanto agora, em específico para o balé clássico, a gente tem bastante cursos para formação de professores. Então eu fui fazer esses cursos para baby e para o curso de formação mesmo escolher um método em que eu me adequasse, em que eu achasse que era bacana trabalhar a formação, né? A escola em que eu me formei no balé clássico trabalhava com diferentes métodos, né? Não tinha um específico. Depois eu fui fazer o curso técnico em dança e eu também conheci muito do método cubano ali naquele período em que eu fiz esse curso, então eu achei que o curso cubano ia ser bem interessante. Fui fazer um curso de formação na escola Ballet Paula Castro, no método cubano, e ao mesmo tempo conheci a Jane Dick, que trabalhava com o método russo, então eu fiz os cursos dela também para professores, e me encantei pela Jane, que é alguém incrível, deixarei aí para vocês seguirem ela, e aí fui atrás, que eu realmente achei que que seria bacana trabalhar com o método russo, né? O método Vaganova. E aí fui buscar onde tinha, no período não tinha cursos de formação, muitos cursos de formação aqui no país, e fui para fora. Aí fui fazer um curso do russo Vladimir Isaev, do Arts Ballet of Florida, lá nos Estados Unidos. Quando eu entrei na escola dele,
eu hesitei muito. Falei, ai, não, melhor não fazer. Fazer um curso em inglês em outro país, com russos, né? Mas foi muito acolhedor ele, é uma figura incrível, ele ensinava mesmo, ele explicou muito. A gente pôde assistir todas as aulas da escola, o período de ensaios da escola. Então foi incrível. Eu acho que vivenciar isso, né? Então, me preparar como professora, estudando teoricamente é uma coisa, a outra é você assistir, né? Então, é por isso que eu sou muito a favor dos estágios, ir atrás de você assistir professores e grandes mestres e mestras dando aula é importantíssimo, porque a gente aprende muito, em especial a questão pedagógica nessa troca, né? Nesse olhar ali. Porque esses cursos de formação para professores não preparam a gente para essa atuação. Eles te dão o quê? O como. Isso é algo que, por exemplo, nos meus cursos eu vendo, porque isso eu fui muito atrás. Foi no curso de graduação em Educação Física, foi no mestrado, porque era necessário saber esse como atuar, né? E com o jazz foi o mesmo caminho. Eu comecei a dar aula antes, alguém falou, hey, vamos dar aula, vem para dar aula, né? Com adultos, eu comecei com adultos, você tem muita experiência e tal, vem dar aula. Tá bom, peguei a turma. Ai, meu Deus, não sei o quê, eu não tenho o quê, né? Depois peguei crianças ainda. E aí fui atrás de fazer curso, e no Brasil ainda era pior com o jazz. Por quê? Porque os cursos, a maior parte deles era curso prático, para Renata bailarina, né? Como bailarinas. E não cursos para professores, né? Até hoje tem pouquíssimos, o meu é um deles. Aliás, eu criei esse curso pela necessidade que os professoras tinham e as donas das escolas que eu trabalhava, né? Mas aí fui atrás e dentre os cursos que eu fazia, o Congresso de Jazz foi um deles, que eu estive nas 11 primeiras edições. E eu descobri a técnica Gus Giordano, né, o método dele, e fui atrás de onde é que tinha curso para formação do método. E descobri a escola dele em Chicago, dirigida pela filha, uma das filhas, que é a Amy Paul Giordano. Tem um curso para professores e aí fui fazer por 2 anos esse curso ali de formação para professores deles para ter essa técnica, né? Então, eu acho que você ter esse conhecimento, pensando que a gente trabalha com uma profissão que é extremamente desvalorizada no nosso país, que é ser professora, em especial professora que trabalha com artes. Você ter conteúdo, você estudar e você saber atuar é importantíssimo, porque eu acho que a nossa profissão, ela precisa disso. Eu acho que isso é um ato de resistência mesmo, né? A gente trabalha com muito amor, mas a gente trabalha diariamente resistindo para ser valorizado, para as pessoas entenderem que é uma profissão muito importante, né? E quando a gente tem conteúdo, já é uma ação ali prática de resistir, sabe? De dizer, olha, aqui eu estudo, olha, né? Me valorizem, porque eu sei do que eu estou falando. Eu acho que é uma defesa nesse dia, além de dar essas dicas e dizer o quanto eu amo, eu acho que é defender. A gente precisa saber do que a gente está falando, a gente precisa entender que o que a gente faz é atuar com vidas. E é importante a gente saber sobre isso, né? Trabalha-se com muito amor, mas a gente trabalha com muita seriedade. E isso é muito importante que a gente defenda essa causa. E é isso que eu tenho para contar um pouquinho por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.